Você já se pegou tentando fazer coisas diferentes no seu relacionamento, mas sempre acabando da mesma forma? Você tenta fazer diferente, com pessoas diferentes, com situações diferentes, mas sempre acaba tudo do mesmo jeito? Pois é. Hoje eu quero falar sobre as repetições nos relacionamentos. A resposta pode estar no seu inconsciente, na forma como você foi moldado lá na infância. Hoje o tema é um pouco pesado, mas eu espero que ele traga para você o significado, a certeza de que o problema não é a falta de amor, mas sim uma reprodução de ciclos emocionais que a gente nem percebe. Eu mesmo, né? Eu chamo de cair no buraco, né? Porque a minha live do buraco ficou famosa no meio das meninas, da turma Consciência Íntima Marco Zero. Essa live do buraco foi bem. Acho que eu vou fazer uma releitura da live do buraco qualquer dia desse. Mas fala-se dos buracos que nós caímos, das vezes em que nos metemos nas mesmas situações, nas mesmas repetições. E hoje nós vamos entender tudo isso junto. Porque a maioria dos relacionamentos, elas não acabam, né? A maioria dos relacionamentos não acaba por falta de sentimento, mas sim por questões inconscientes que carregamos desde a infância. A psicanálise, né? Para quem não sabe, também sou psicanalista. Gente, são 142 formações até agora, então eu gosto de estudar. Então, a psicanálise, ela nos mostra que repetimos padrões que nós herdamos do nosso ambiente familiar, mas não só do ambiente familiar, né? Outras filosofias, é, como a constelação, por exemplo, né? Mês que vem foi março, meu aniversário, vou focar o mês inteiro em constelação familiar. Se você tem alguma dúvida sobre constelação familiar, quer saber alguma coisa sobre constelação familiar, esse é o momento de colocar aqui nos comentários. Jenny, eu queria saber tal coisa, Jenny, enfim, põe a sua pergunta sobre constelação. Cada mês é um tema. Esse tema de fevereiro é relacionamento amoroso, olhando aí para as dores, questões, em janeiro foi sonhos, volte a sonhar, aprenda a sonhar, dicas e sugestões para você concretizar os seus sonhos, e agora em março, que é mês que vem, daqui a 10 dias, eu vou começar a constelação familiar, tá? Cada mês um tema. Mas na psicanálise fala-se dos padrões herdados do ambiente dos pais e cuidadores. Vou alargar um pouquinho, porque tem gente que fala assim, mas eu não conheci meu pai. É pior ainda. E quando a gente conhece, a gente pelo menos sabe para onde olhar. Quando não conhece, é tenso. Mas voltando. Outras áreas do desenvolvimento humano, como a constelação familiar ou a biogenética, mostra que nós repetimos os padrões instalados no nosso DNA, nas nossas memórias, que vêm aí de gerações do nosso sistema familiar, e aqui a psicanálise fala dos padrões que nós repetimos. Seja como for, gente, nós somos xerox um pouco mais evoluída dos nossos pais, que são dos nossos avós e assim sucessivamente, tá? E é por isso que às vezes nós sentimos que estamos presos a um destino, sabe? Aquele destino predeterminado. É como se você falasse assim: eu tento, mas quando eu vejo, estou lá na mesma situação. Acontece do mesmo jeito. Isso não é diferente nos relacionamentos. Mas a boa notícia é que isso pode ser mudado. Para mudar, tem-se que identificar, tem que enxergar, ver, né? Sentir o que você sente quando está nessa situação e então poderá modificar, tá? Então, na aula de hoje, você vai descobrir como as experiências da infância moldam as suas escolhas, por que você, eu, nós repetimos padrões que sabotam as nossas relações, os nossos relacionamentos, e o que fazer para quebrar esse ciclo e construir relações mais saudáveis, porque sim, é possível. Agora, se você vai pagar o preço, né, para que você tenha isso, é outro esquema, né? Porque eu digo sempre, né? Você quer ter o corpo gostoso, mas não quer pagar o preço de se alimentar direito, dormir direito, comer direito. Aí não tem, né, gente? Não é milagre, tá? Então, é importante você saber que tem sim como quebrar o ciclo, desde que você faça o que tem que ser feito para que isso aconteça. Então, let's go, bora para a aula de hoje, porque
tô muito cansada. E, gente, de verdade, tem dia que eu falo assim, mas que merda que eu fiz de me desafiar 365 dias de live. Porque hoje é a live 56 de 355 dias para que você possa transformar seus sonhos em realidade nesse mês de fevereiro nos relacionamentos. E não é fácil, eu tô aqui com uma cara de acabada, de cansada, tô mais para lá do que para cá, mas simbora que, né, prometi, essa sou eu, prometi, tem que cumprir. Então, bora lá. Seguindo minhas anotações para não me perder, eu acho que só o fato de eu estar muito cansada e estar aqui cumprindo com a minha palavra merecia um coraçãozinho. Você não acha, não, Carol? Dá um coraçãozinho aí. Ah, não. Ó, dá um coraçãozinho aí, dá um like, curte, lembra de comentar, porque isso faz com que você me incentive, me motive. E quando você interage com o vídeo, esse vídeo o algoritmo, né, as redes sociais aqui, ele envia para mais pessoas, porque ele entende que é algo bom. Agora, se você não assiste até o final, se você não comenta, se você não curte, se você não compartilha, ele fala, ixi, esse negócio é porcaria, bora esconder. E eu preciso e quero, desejo alcançar mais pessoas. Por isso, conto com sua colaboração, né? Um coraçãozinho, um obrigado, pelo menos, e mandar para pelo menos 2 pessoas. Eu peço esse favor, tá bom? Sim, me ajuda a me motivar, porque juro, de verdade, toda vez que eu venho aqui, ó, agora é 19 horas e 49 minutos, não tem ninguém na live, eu fico triste, muito triste. Aí eu falo assim, ah, eu não vou lá não, porque eu vou falar para ninguém. Aí eu falo, não, peraí, eu vou ter que cumprir com a minha palavra, bora. Então, me motiva, me incentiva aí, tá bom? Voltando aqui, vamos falar então voltando um pouquinho mais aqui para a psicanálise, né, uma das minhas bases terapêuticas. A teoria da psicanálise de Freud e de Jung, eu gosto mais de Jung, nos ajuda a entender como as influências inconscientes da vida adulta acontecem. E assim, de forma inconsciente. Tem uma frase, inclusive, de Jung, que ele diz assim: até você tornar consciente, ou seja, até você ver, tomar consciência, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. Então, é muito comum quando eu peço para as pessoas fazerem alguns exercícios que tem-se que anotar, observar e perceber a pessoa como a linha do tempo relacional, por exemplo, que é o tema, é o exercício que eu vou dar para vocês hoje. Quando você faz a linha do tempo relacional, você começa a identificar o que é que está acontecendo, quais são os padrões que estão se repetindo. E já pegando o gancho, eu vou colocar para quem está aqui no YouTube, no final desse vídeo, deixa eu só, gente, eu estou gravando esse negócio, né? Já pensou? No final desse vídeo, eu vou colocar para você o vídeo da aula 2 do projeto 365 dias para transformar seus sonhos em realidade. Lá eu falo da importância do diário de bordo. Então, quando você escreve, você tem consciente, você enxerga, você lê e você consegue observar quais são os padrões que você está repetindo. Estou falando agora em relacionamento, mas você consegue ver em todas as áreas da sua vida se você está fazendo anotações, tá? É tipo aquele diário de quando a gente era adolescente. Só que com uma escuta terapêutica, com uma visão terapêutica, isso é uma ferramenta poderosa para que você vá a um profissional, seja psicólogo, terapeuta, psicanalista, constelador, enfim. O profissional que seja comigo ou com outra pessoa, o importante é, quando você tem base, quando você tem histórico, é muito mais fácil a gente enxergar o que está acontecendo para te ajudar com maior rapidez, tá bom? Então, o que vimos e vivemos na infância afeta diretamente as nossas decisões, os nossos comportamentos no relacionamento e na vida como um todo, tá? Então, o que você viu e viveu na sua infância afeta diretamente toda a sua vida, suas decisões. Eu vou trazer aqui 2 exemplos, um de um feminino e de um masculino. Veja se faz sentido para você, se você se adapta. Se você não se adapta, coloque nos comentários
o que foi que não bateu aí para você, para que eu possa talvez trazer um outro exemplo que faça sentido para você em algum momento, tá? Então, imagine aqui o primeiro exemplo de uma instabilidade emocional, uma mulher que viveu instabilidade emocional. Então, imagine uma mulher que viu seus pais se separarem quando ela era criança. Essa experiência pode, não é que é obrigatório, porque cada ser, não é o que fazem com você, é o que você faz do que fizeram com você que conta. Mas pode ter gerado um medo inconsciente do abandono, por exemplo, do abandono, da rejeição, né, que são as dores primárias que nós temos. Nós temos 5 dores primárias. Se você quiser que eu fale sobre essas 5 dores primárias, como elas afetam a, uma área da sua vida, ou todas elas, enfim, coloca nos comentários que eu falo mais sobre as dores primárias, tá? Mas, por exemplo, a criança viu seus pais se separarem, essa moça, essa menina, e aí veio o medo inconsciente de ser abandonada ou rejeitada, por exemplo. Às vezes ela pode até ter se sentido traída. Meu pai foi embora, me traiu. Meu pai foi embora, minha mãe me foi embora, minha mãe me deixou, minha mãe não me quis, a rejeição. Isso dói, gente, isso dói demais, tá? Então, agora, adulta, sem perceber, ela acaba atraindo parceiros que estão emocionalmente indisponíveis. E aqui, gente, de verdade, a sensação que eu tenho que o mundo está indisponível. Porque as mulheres dizem que não tem homens, e eu lá que meio que concordo, pelo menos nos ambientes em que eu frequento, tá em falta. Mas quando aparece um homem e elas se conectam, esse homem sempre está indisponível de alguma forma. Ou então, esse homem até pode querer estar com você, mas ele nunca te dá uma segurança, você não se sente segura com ele. É como se algum momento ele fosse embora, algum momento você vai se sentir traída por alguma situação, você não confia nesse homem, é isso, tá? Então, quando esses padrões de insegurança, esses medos, né, são instalados desde a infância, enquanto a gente não quebra esse ciclo, a gente fica repetindo essa sensação de instabilidade relacional, e isso é inconsciente até você tomar consciência disso. Então, esse padrão ele fica repetindo de instabilidade, e porque é isso que você conhece, é isso que é natural para você. Como o português, nós aqui no Brasil falamos português, é natural falar português, é a coisa mais gostosa do mundo, gente. Assim, uma das é quando você está fora do Brasil, que você ouve alguém falar em português, dá até um negócio, dá um frisson. Você vai, ai, brasileiro, de onde? De onde você é? Então, assim, por que que o português, por exemplo, é natural e aí você nem presta atenção? Porque você viveu inserida dentro disso. Então, é super natural. Ouvir outra língua é que é estranho. A mesma coisa, se você viveu em um ambiente de insegurança emocional, de instabilidade emocional, para você isso é natural. O difícil é o contrário disso. Vou trazer um exemplo aqui. Eu não fui analisar, não fui pesquisar, então como eu disse aqui, né? Pode ser, não estou dando veredito, até porque cada pessoa tem que ser olhada de forma individual. Dois gêmeos têm traumas diferentes vivendo a mesma situação. Então, né, tudo depende de como a pessoa interpretou. Mas a esposa do Kaká, do jogador Kaká, terminou com ele porque ele era perfeito. Porque ele era um homem ótimo, um homem excelente, um homem muito bom. E ela terminou com isso, por ele, por isso. Por quê? Tem mulher, e eu já falei aqui de um outro amigo meu, de um outro, ó, como se o Cacá fosse, né? Falei de um amigo meu que tem um relacionamento com uma pessoa e ela caça assunto para brigar. Ela caça literalmente, ela fala, eu quero brigar, porque tá bom demais, é estranho, tá bom demais. Sabe aquela pessoa que tá vivendo uma coisa legal, mas fica, daqui a pouco vai vir a merda? Então, por quê? Porque ela tá acostumada com a merda, ela tá acostumada com a instabilidade. Então, quando alguma coisa legal acontece e fica acontecendo sempre, essa pessoa é estranho para ela.
É muito estranho, tá? E vice-versa, tá, gente? Pessoas que tiveram pais presentes, que foram bem educados, que tiveram amor, que se sentiram amadas, também tem questões aí a resolver. Estamos na terceira dimensão, é para se lascar. Eu penso sempre isso. Ninguém é perfeito. Agora, por exemplo, a menina que cresceu, tendo como referência um pai amoroso, gentil, cuidador, protetor, ali como um referencial de como cuidava da mãe, etc. e tal, essa menina não vai se meter com qualquer um tão facilmente, a menos que a gente olhe o sistema familiar e ela esteja ali representando, né, alguém, mas é raramente uma mulher que teve essa segurança emocional, principalmente do masculino, vai se envolver com qualquer um, porque ela tem como referência aquele pai presente, aquele pai que cuidou, que protegeu, que amou. Ela fala: peraí, esse cara é um malandro, é um Zé Ninguém, esse cara não quer nem namorar, esse cara só quer aparecer de vez em quando, esse cara não me assume, esse cara não me pede casamento, em noivado, em namoro, enfim, ela não se sente segura. Quando isso acontece, a menina que está bem estruturada dentro de si, seja porque teve aquela presença masculina boa, e feminina também, né? Enfim, teve bons pais, ou seja, porque ela está se trabalhando, que isso é o nosso passo aqui, né? Eu mesmo sou uma dessas, né? Se trabalhando para aprender a identificar quando algo ou alguém não é bom e dar um basta antes de se envolver. Por quê? Senão você vai se machucar, porque você já tem como referencial que aquilo não é bom para você. E principalmente que você não vai mudar o outro, isso aqui é fundamental. Se você ainda acha que vai mudar alguém, amiga, você tem problema. Vamos falar comigo aqui que você está precisando de uns peteleco para falar: ô, acorda, que ninguém muda ninguém, né? Tem até um livro do Gasparetto sobre isso. Mas enfim, vamos lá. Segundo exemplo. Então, peraí, antes de ir para o segundo exemplo, me diga aí o que encaixou em você, o que fez sentido, porque a menina que viveu que tem essa dor latente do abandono, da rejeição e da traição, essa ferida e da infância aberta, só encontra homens que vão fazer com que ela se sinta dessa mesma maneira, com medo de ser abandonada, rejeitada ou traída. E ela não confia neste homem, porque é o padrão que ela traz da infância. Veja se isso, de alguma forma, encaixa na sua realidade, coloca nos comentários. Agora, segundo exemplo, né? Agora vamos para o homem. A falta de conexão emocional. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas a máquina de lavar está cantando aí. É, então, a falta de conexão emocional. Agora, pense em um homem que cresceu em uma casa onde os pais até moravam juntos, e tem muito isso, né? Eu, várias vezes em atendimento, eu falo para a pessoa: seus pais, porque principalmente quando eu constelo ou quando eu estou fazendo leitura de aula, eu falo: mas os seus pais são separados? Não, meu pai e minha mãe moram juntos há 50 anos, cada um num quarto, um dorme com a cabeça para cima, outro com a cabeça para baixo, eles mal falam bom dia, mas eles moram juntos, meus pais são casados, então, né? Morar embaixo do mesmo teto não significa casamento, relacionamento, muito menos um matrimônio saudável. Então, não é porque eles estão juntos que eles têm uma relação afetuosa, amorosa, enfim, vocês entenderam. Então, se esse menino, quando criança, viu essa relação desse jeito, ele sentiu que naquela casa não tem conexão emocional, que aquele pai não honra aquela mãe, não cuida daquela mãe, não protege aquela mãe, que aquela mãe não se entrega para aquele pai, enfim, viu? São dois estranhos habitando embaixo do mesmo teto. Como adulto, né, quando adulto, ele pode se envolver em relacionamentos onde ele, às vezes, até está presente fisicamente, porque a maioria não quer, né? Não quer se relacionar, porque ele não aprendeu esse padrão. Ele nem quer se relacionar, não quer assumir responsabilidade, não quer assumir um relacionamento. Mas até quando quer, que ele ali faz um esforço, né, porque tem outras questões que são observadas,
ele pode estar presente fisicamente, mas emocionalmente ele nos conecta. É aquele homem que sente que tem um vazio emocional, que tem dificuldade em amar, em receber amor, em cuidar, em ser cuidado, em proteger, ser protegido, enfim. É um relacionamento frio, é um relacionamento igual dos pais dele. São dois estranhos que se encontram e de vez em quando até podem até fazer a unha, mas não tem conexão. Então, esses padrões, aí você, homem e mulher, me diga, né? Mulher, se você tem um parceiro desse, homem, se você tem uma parceira dessa, se você se identifica nesse papel, enfim, vamos conversar sobre isso, porque eu posso trazer mais conteúdos aprofundando o tema, se isso faz sentido para você. Então, esses padrões, eles funcionam no piloto automático, gente. Como eu disse, nós não pensamos para falar português. Mas para quem fala um outro idioma, por exemplo, quando eu vou falar italiano, eu tenho que pensar na palavra. E às vezes eu tenho que pensar, eu começo a falar tanto italiano assim que eu tenho que pensar na palavra que eu vou falar em português, para não misturar. Então, esses padrões inconscientes que trazemos ali da infância, principalmente vendo o ambiente em que fomos inseridos, se tivemos pais, como os nossos pais se relacionaram, e a gente ficar repetindo isso, consciente ou não, de um jeito ou de outro, não negue à primeira vista, observe, analise. Esses padrões funcionam no piloto automático e nós não tomamos consciência deles e a gente vai seguindo os passos iguais, repetindo as mesmas histórias sem perceber. Deixa eu falar aqui um padrão meu para que vocês entendam. Resumindo a história, eu conheci o meu pai biológico quando eu tinha 17 anos, no dia do meu noivado, e eu estava grávida da minha filha, Stephanie, né, que hoje vai fazer 26 anos. Assim, conheci o meu pai. Meu padrasto, violento, agressivo, era uma bagunça toda. Minha mãe, ausente, porque ela era o homem da casa, ela tinha que trabalhar fora para sustentar a nós, seus filhos, o marido e os filhos do marido. Então, minha mãe saía às 5 da manhã, chegava às 7 da noite para lavar, passar, cozinhar, limpar. Final de semana, a gente botava todo mundo na faxina. Essa é basicamente assim, tirando as violências, os gritos, porque o André bebia, xingava, batia e fazia, enfim, deixa pra lá. Foi assim que foi criada. Então, inclusive um dia, eu me lembro, eu tinha 10 para 11 anos, eu falei para minha mãe que o meu sonho de consumo, na época, eu sempre falei isso, o meu sonho de consumo é casar, tiver o Grinalda, é ter o meu marido, eu quero cozinhar para ele, porque ela reclamava quando estava cozinhando. E eu amo cozinhar, tanto eu estou fazendo um bolo agora, um bolo de mandioca, depois eu coloco nos stories. Tô fazendo um bolo de mandioca, eu tenho uma parceira de trabalho, de um trabalho que estou fazendo, por isso que eu estou cansada de fazer jornada dupla, e é aniversário dela amanhã, e eu vou fazer esse bolinho para ela. Então, assim, eu amo cozinhar, eu amo cuidar, meu sonho de consumo, ser dona de casa mesmo, aquela que cuida, lava, passa, cozinha, eu gosto disso, eu nasci na época errada, eu sei disso. Mas quando eu tinha 11 anos, eu falei isso para minha mãe, a minha mãe me falou, nunca dependa de macho para nada, nem para comprar um absorvente, porque um dia ele vai jogar na sua cara. Pensa na pessoa que confiava em homem. Não confiava. Não, eu já cheguei a brigar para pagar a conta. Uma vez eu ainda falei para o cara, falei assim, eu vou pagar minha metade que é para você não jogar na minha cara. Aí ele falou, mas eu já fiz isso uma vez. Eu falei, não, mas eu não vou te dar oportunidade, porque minha mãe falou. Eu já dei uma dessa antigamente. Então, tudo que você viu e ouviu, consciente ou não, você está repetindo nos relacionamentos. Agora, ter consciência disso é o primeiro passo para modificar. Hoje, por exemplo, quando eu saio com um homem, eu não fico igual a louca querendo pagar, não. E se ele falar para eu pagar, ele não me vê nunca mais. Ainda tem essa, né? Por quê? Porque, mas, ó, foi um processo. Inclusive, quando a minha filha começou a namorar, foi aí que eu mudei. E quando a minha filha começou a namorar, ela quis pagar o cinema. Ela falou, não, eu não vou sair porque eu não tenho dinheiro do cinema. E o Rodrigo, era o Rodrigo, namorado da Teté, na época, e o Rodrigo falou, mas quem tá te convidando sou eu. Eu sou o homem. Nossa, que lindo isso. Eu chorei tanto. Eu sou o homem, eu estou te convidando.
Aí ela, não, mas é que a minha mãe sempre que sai paga tudo. Aquilo ali me doeu. Aquilo ali eu senti assim um negócio. Não sei explicar para vocês. Já sonharam quando tá dormindo que vocês vão caindo em câmera lenta? Foi tipo isso. Parecia que eu tava caindo em câmera lenta, assim, aquilo me doeu. Aí eu conversei com meu amigo Everton, né? Falei, Eve, ajuda aí, viado. Ah, aconteceu isso. A Stephanie precisa de uma figura masculina que converse com ela. Embora o Eve é gay, mas é homem, né? E aí foi onde o Everton conversou, o Eduardo conversou, eu conversei, e a partir daí a Stephanie falou, ok, entendi. E ela mudou a postura dela. Ainda bem que corrigimos lá no começo. Então, estou trazendo esses meus exemplos para que vocês percebam que é importante você entender o tipo de pessoa que você está se relacionando. Por isso que eu falo, gente, eu criei várias aqui no meu YouTube, aqui no meu YouTube, tem várias playlists sobre, por exemplo, segurança que homens e mulheres buscam em um relacionamento. Eu vou colocar essa playlist aqui no final também. Segurança, quais são os tipos de segurança que homens e mulheres buscam num relacionamento? É fundamental que você entre em um relacionamento, e é isso que eu quero esse mês de fevereiro. Você entra num relacionamento não com suas emoções, com a sua carência, com a sua dependência emocional, com a sua vontade de é que você entre ali sabendo, peraí, vamos analisar friamente o comportamento dele, o comportamento dela, o que ele faz, o que ela faz, como ele age com os pais, como ela age com os pais, com os filhos, porque depois que você juntou e fez filho, a merda tá feita, né? Estava conversando com uma mulher hoje, ela tem o filho uma filha de um casamento anterior, aí quando ela se casou novamente, o cara não quer a filha dela. E ela casou, rapaz, olha. Já a outra, tem uma outra, que ela casou com ele sabendo que ele tinha um bebezinho. E porque foi assim, ele saiu com a moça, aí foi só uma saída, pelo que conta, e ela ficou grávida, porque ela queria muito engravidar. Então ela mentiu para que estava tomando remédio e engravidou. Só que aí ele depois conheceu essa outra pessoa, né? Que é a minha colega, minha parceira. Conheceu ela, assim, tipo, um mês, 2 meses depois. E nisso, a outra aqui já estava grávida. E aí, enfim, mas foi depois de conhecê-los. E ele não queria nada com ela, enfim, treta vai, treta vem. Essa daqui falou assim: "Ô, dá uma olhada no bolo para mim, por favor." Não, pode levar, obrigada. É, ela, quando se casou com ele, o bebezinho ia para casa dela. O menino só não chama ela de mãe porque ela não deixa, mas ela cuida como mãe, ela faz tudo. Só um segundo, gente. Ô, Paps, dá uma olhada naquele bolo para mim, por favor, porque tem que furar. O Diego não sabe. Ah, tá no quarto, por favor, para ele olhar para mim. Eu tô aqui dando aula e fazendo bolo. O forno parece que começou a cheirar o bolo, aí eu. Então, o que acontece? Então, ela foi e pegou o bebê, tipo, ela cuida como se fosse dela, literalmente. Por quê? Porque ela sabe que quando você se relaciona com uma pessoa, você pega aquela pessoa como um todo, com os filhos, com os problemas, com as dívidas, com tudo. É uma só carne. Você, aquela pessoa, se torna uma e pronto, com tudo, com todo o pacote que vem. Inclusive, quando a gente olha em constelação familiar, incluindo os pacotes que vêm ali, ó, dos ancestrais daquela pessoa. Por isso que é importante você olhar e analisar. Porque depois que você já casou, você já fez filho, é muito mais difícil você tentar reparar toda essa bagunça. Então, o meu intuito aqui, trazendo todas essas questões, essas aulas que eu venho trazendo para vocês, é que vocês tenham consciência antes de se meter em um relacionamento por qualquer questão que seja. Analise, observe, interaja na medida que aquela pessoa, né, dê o passo na medida que aquela outra pessoa dá o passo dela, porque caso contrário, você dá demais, você faz demais, o outro faz menos, cada um com as suas neuroses, com as suas questões aí infantis, atrapalhando essa relação hoje e
quem se ferra? Os filhos que vocês colocam no mundo. Então, é importante observar isso, tá? E, por isso, eu trarei aqui 3 perguntas para que vocês se analisem e se observem. Você já reconhece padrões repetitivos no seu relacionamento? Eu, Jennifer, o que eu reconheço? Homens infantis, igual meu pai. Meu pai biológico. E é muito. Olha essa aqui, de constelação. Eu conheci meu pai, já estava grávida da minha filha. Eu já estava grávida de 7 meses da Stephanie, quando eu conheci o meu pai biológico. E quando eu conheci o meu pai, eu vi o quanto ele era cagado e cuspido, o pai da Stephanie. Parecia assim que eu tinha feito xerox. Não fisicamente, mas nos comportamentos, nas brincadeiras, porque eu sou bem, né, divertida, brincalhona, então um homem muito sério é chato. Eu gosto de um homem que entra no jogo, né? Não um moleque, mas que entra no jogo. E aí, uma vez, quando a Stephanie estava já com uns, deixa eu ver, a gente estava morando ali no Carrão, sei lá, a Stephanie estava com uns 13, 14 anos, uns 13, 14 anos mais ou menos. A Stephanie estava conversando com o meu pai no telefone, e aí ela falou assim: Vô, só um minuto. Aí ela falou assim: mãe, ele fala igualzinho o meu papai. Aí eu falei: putz, né, que é? Ela falou assim: mas como você pode ter arrumado um homem igual seu pai se você não conhecia seu pai? Vamos constelar? Aí eu falei: vamos constelar, Tete. E aí nós vamos fazer constelação para entender isso. Então, mesmo que você não conheça o pai, não conheça a mãe, nós repetimos, gente, nós repetimos. Então, eu sempre atraio homens infantis, imaturos, que não querem compromisso sério e são bonitos, charmosos, Dom Juans e gostam de ser bom vivants. Esse é o padrão. É tanto que toda vez que um homem diz oi para mim, eu já analiso. Deixa eu ver aqui o check para ver se eu estou repetindo ou não o padrão. É importante você ter isso. Caso contrário, você vai ficar repetindo essa dinâmica sem perceber. Eu repeti essa dinâmica sem perceber durante anos. Hoje é que eu estou mais esperta, principalmente porque eu tenho que vir aqui. Eu falo, né, que eu estou aprendendo junto com vocês. Então, eu venho aqui, eu ensino e aprendo e reforço dentro de mim isso, tá? Inclusive, para quem acompanhou a live que eu fiz, esse meu ex, que a gente conversou e tal, eu falei para ele, falei, nossa, mas como que você é de outro país? Ele é turco. Você é de outro país, como que você pode parecer tanto com meu pai? Entende? Por isso que não deu certo, né? Então, observe quais são os padrões que vocês estão repetindo, tá bom? Agora, vamos lá. Esses padrões estão ligados ao que você viveu na infância? Então, observe o que você está repetindo e depois vem aqui. Mas esses padrões são relacionados ao que você viveu na infância? Sim. No meu caso, principalmente, né? Já falei aqui, pai ausente, não quer responsabilidade, só quer saber de curtir a vida, de oba-oba. E eu não, eu quero casar, não quero mais ter filho, mas eu quero casar e filha da minha lua de mel é Veneza. Uhum. E veja lá a terceira pergunta, né? Como você se sente ao pensar em quebrar esse padrão ou repetir esse padrão dos seus pais? Então, assim, entendi o padrão, vi que está ligado à infância, como é que eu me sinto quando eu repito? Eu de verdade falo, puta, esse buraco de novo, gente. Como que eu caí nesse buraco? O que foi que eu caí? Ai, meu Deus, eu saio mais rápido, mas mesmo assim eu ainda me cobro por ter caído no buraco. E como você se sente em pensar em quebrar esse ciclo? Não vejo a hora. Para mim, não vejo a hora. Né? Mas é o que eu disse lá no começo: tem-se que pagar o preço. Não é fácil. Não é fácil, mas tem-se que ser suficiente para pagar o preço. Porque lembre-se que a mudança começa no momento em que você percebe o padrão, questiona o padrão, você vai cair, vai escorregar, mas vai sair desse padrão mais rapidamente. E até chegar ao ponto em que você não vai precisar mais cair, porque você vai enxergar ele de longe. Ok? Agora, como quebrar esses padrões? Quer descobrir? Quer saber como? A boa notícia é que para quebrar esse ciclo, sair desse ciclo, parar de repetir, o primeiro passo, como eu já disse, é tomar consciência e eu estou aqui para te ajudar a identificar os padrões inconscientes que estão sabotando seus relacionamentos,
reescrever a sua história emocional de forma madura e saudável. Se você for solteira ou solteiro, é muito mais fácil do que você dentro de um relacionamento, já deixo claro, porque quando você está solteira ou solteiro, você decide o próximo passo com quem quer ficar. Quando você está dentro de um relacionamento, você vai depender do outro, e às vezes as pessoas desistem porque ele, porque ela, e aí desiste e fica no mesmo, repetindo ali, tá? Então, quando você está solteiro ou solteira, é mais fácil. E eu vou te ajudar a construir conexões mais leves, equilibradas, satisfatórias, divertidas e gostosas, que é o que eu gosto, que é o que eu prego, que eu acho que deveria ser todo relacionamento. Porque, gente, se é para sofrer, eu sofro sozinha, me perdoa. Mas não sei, tem gente que gosta de sofrer, vai que é você, né? Agora, se você sente, né, que você quer tudo isso que eu falei, né? Se você sente que quer ajuda para identificar os padrões, reescrever sua história e viver uma história mais leve, divertida e prazerosa, e se você quer se libertar dos padrões de repetição, tomar consciência deles, entender e modificar, e, e quiser minha ajuda para que você possa sair mais rápido dos buracos, sair mais rápido quando você cair no mesmo padrão, eu convido você para uma sessão comigo. Vai no link da bio abaixo desse vídeo, preenche o formulário, e nesse formulário, quando me conta ali, tem algumas perguntinhas, você responde as perguntinhas, e quando formos para a nossa sessão, eu vou fazer com você a linha do tempo relacional. Eu desenvolvi esse exercício, ele é muito interessante ser feito, porque ele vai fazer todo o levantamento das suas relações. Tem várias perguntas, e cada pergunta você vai a um nível mais profundo para trazer clareza dos padrões que você está repetindo. Porque quando você identifica os ciclos negativos, você entende a raiz desses problemas, aí sim você pode escolher conscientemente fazer uma nova rota, escolher um novo caminho, ou seja, mudar o seu padrão e escolher novas pessoas para se relacionar. Ok? Então, se você quer meu apoio, se você identificou os seus padrões, quer meu apoio para mudar, clique no link de abaixo desse vídeo ou ali na bio e preencha o formulário agora mesmo para que você tenha essa sessão comigo. Lembre-se, quando você muda, o mundo muda à sua volta. Tem muita gente que fala assim, Jenny, mas é que ele, mas é que ela. Por isso que eu digo, quando você está solteiro ou solteira, é muito mais fácil você ir para uma relação. Eu mesma passei 2 anos fiz um detox relacional muito profundo, porque eu precisava mesmo me limpar de muitas coisas. Eu fiz 2 anos. Você não precisa fazer 2 anos, mas é importante que você entenda que se você não identificar os padrões e não modificar os padrões, você vai cair nos mesmos padrões. Então, se você quer meu apoio para sair dessa, link na bio ou abaixo desse vídeo aqui, preencha o formulário, que vai ser um prazer ajudar você a ter uma relação melhor com você e com ou esse presente, né? Essa pessoa que você está se relacionando agora, se ele quiser também, porque, né? Tem que ser dois que queiram a mesma coisa, ou se você está solteira ou solteiro e quer uma relação diferente para o seu futuro. Eu posso te ajudar nisso. Um grande beijo, essa é a aula de hoje, 56 de 365 dias, e amanhã, amanhã eu estou de volta com um novo tema. Um grande beijo e tchau, tchau. Vou lá ver o bolo, como é que ficou. O meu bolo, o meu bolo, o meu bolo.